Olá, futuro combatente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do professor André Moura, o canal que vai ajudar você na sua aprovação na ESA ou na SPSEC, né? E em especial na prova de matemática, no caso da ESA, e na prova da SPSEC, matemática e física. Então, se você, ao ver essa aula e gostar, você dê o seu like, compartilhe, e também, se não gostar, você dê o seu dislike e faça a sua crítica. Mas, sem demoras, vamos ver aqui. Prova da SPSEC, ano 2020. Ele diz o seguinte: o conjunto de solução da equação 2 cosseno ao quadrado de x mais o seno de x maior que 2, no intervalo de 0 a π. Então vamos lá. Temos aí na equação 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior que 2. Certo? Ele quer a solução nesse intervalo de 0 a π. Muito bem. A primeira coisa que se faz, veja que é uma equação trigonométrica que envolve duas funções trigonométricas. Veja, função cosseno e função seno. E qual é o grande bizu dessa questão? Toda vez que houver pedir para resolver uma equação ou uma inequação que envolve a função seno e a função cosseno, você vai lembrar logo prontamente da equação fundamental, que envolve seno e cosseno, que diz o seguinte, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso daqui é uma equação fundamental. Repetindo, toda vez que uma equação ou uma inequação envolver seno e cosseno, você vai iniciar justamente pela equação fundamental, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá sempre 1. Ok? Então vamos lá. Veja bem, então você vai fazer o seguinte. Veja, se eu tenho cosseno ao quadrado, certo? Eu vou isolar aqui, ó. Veja. O que é que vai acontecer aqui? Que o cosseno ao quadrado de x é o quê? Seria 1 menos o seno ao quadrado de x. Ok. Então, isso aqui você vai substituir na equação lá em cima. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir a equação aqui, certo? 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior que 2. Muito bem, então, como eu falei, se eu já tenho o valor de cosseno ao quadrado, eu vou substituir. Então, 2 vezes aparente 1 menos seno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x. Certo? Maior que 2. Pronto, então veja que agora ficou uma equação simples, com uma única variável, que é a variável do seno. Então faz, ó, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes seno ao quadrado, 2 seno ao quadrado de x. O 2 está no segundo membro, vou colocar no primeiro membro, né? Vamos ver aqui. Perfil não erra aqui. Corrigindo aqui. Eu substituí, faltou complementar o que já estava, né? Seno de x maior que 2. Ok. Multipliquei, agora eu vou continuar. Mais o seno de x. Pronto. E 2 está positivo, ele passa para cá negativo. E ficou 0 no segundo membro. Muito bem, então, ó. 2 menos 2 dá 0. Certo? Muito bem. Eu vou repetir aqui, ó. Menos 2 seno ao quadrado de x mais o seno de x maior que 0. Muito bem. Então, como toda inequação, você vai resolver primeiramente como se fosse uma equação. Então, vamos lá. Como sendo uma equação? Seno ao quadrado, seno. Então, aqui você faz o que? Uma fatoração. Seno de x menos 2 seno de x, né? Mais 1. Veja, que seno vezes menos 2 seno dá menos 2 seno ao quadrado de x. E seno de x vezes 1 dá seno de x.
Muito bem. Então daqui você vai tirar o quê? Vai tirar o quê? Que seno, o seno de x será 0, certo? E 2 seno de x mais 1 igual a 0. Então, menos 2 seno de x igual a menos 1. Consequentemente, seno de x fica menos 1 dividido por menos 2, que dá 1 meio, certo? Muito bem. Só que isso aqui é uma inequação. Então, a primeira coisa que a gente tem uma inequação, você resolve como fosse uma equação, como eu acabei de fazer. Então, temos que o seno de x igual a 0 e o seno de x igual a 1 meio. Certo? Muito bem. Só que, por ser uma inequação, existe aquele grande macetezinho. 0, se for uma retinha, você bota as soluções 0 e, por exemplo, aqui 1 meio. Ok. E lembrar o seguinte, sempre nas extremidades das soluções, ele acompanha sempre o sinal do que seria o x ao quadrado, que nesse caso aqui é o seno ao quadrado. Se é negativo, então nas extremidades é negativo. E entre a solução é justamente o inverso. Muito bem. Ok. A inequação, ela queria que fosse o quê? Maior que 0. Se ela quer que seja maior que 0, ela quer saber o quê? Os que torna positivo. Olha, justamente entre 0 e 1 meio. Certo? Muito bem. Então, a solução daqui seria o seguinte. Seria 0 menor que o seno de x, que é menor do que 1 meio. Muito bem. Mas só que o que acontece? Ele não quer a solução dessa forma. Ele quer saber quem é o x. E ele diz que o x ele tem que estar no intervalo de 0 até π. Muito bem. Então, o que é que a gente faz? A gente vai escrever o ciclo trigonométrico. Certo? Muito bem. O que é que acontece? A gente lembra que a reta vertical seria sempre o seno. E a horizontal é sempre o cosseno. Certo? Então, vamos lá. Para que o seno seja 0, o ângulo tem que ser 0 grau. Certo? Muito bem. 0 grau. E para que o seno seja 1 meio, o ângulo é, aí temos que lembrar dos ângulos notáveis. O ângulo cujo seno é 1 meio é o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 meio. Só que nesse tipo de questão a gente não bota em grau, a gente bota em forma de radianos. E a gente sabe que 30 graus em radianos é π sobre 6. Vamos colocar aqui que seria 1 meio, né? 1 meio. E seria o ângulo no ciclo trigonométrico π sobre 6. Certo? No ciclo trigonométrico. O ângulo cujo seno dá 1 meio é o ângulo π sobre 6, que é o ângulo de 30 graus. Muito bem. Veja aqui, ele quer a solução no intervalo de 0 a π. Né? Do ângulo 0 até o ângulo π, que é o ângulo do segundo quadrante. E a gente sabe que redução ao primeiro quadrante, a gente só faz aquilo ali, ó. Certo? E vai existir um ângulo aqui, ó. Certo? Que também vai dar este mesmo seno. Que ângulo é esse? O ângulo nada mais é, corrigindo aqui, melhor corrigir aqui, na verdade é aqui, o seno é a reta de cima. E qual é o ângulo
que também dá um meio. O ângulo é o ângulo 5π sobre 6. Como é que eu sei isso? É só subtrair o π menos π sobre 6, que dá 5π sobre 6. Certo? Então, a resposta em fórmula de ângulo, que é a fórmula que ele quer, vai ser o seguinte. Olha, eu tenho 0 a π sobre 6, certo? Formato aberto, né? Porque ele só quer o que seja maior e não seja maior ou igual. Então, aberto 0, certo? Aberto em 0, em π sobre 6. Certo? É uma solução, 0 a π sobre 6. E a outra solução também aberto entre 5π sobre 6. 5π sobre 6. E em π. Muito bem. Então aqui seria a solução. Certo? Entre 0 e π sobre 6. Certo? E entre 5π sobre 6 e π. Muito bem, é isso mesmo. Ok, que no caso aqui, pelas alternativas, seria a letra E. Muito bem, agora veja só um detalhe. Você tem a questão, certo? A questão, ela é de alternativas. Certo? Em muitos casos, você, só olhando as alternativas, você já poderia eliminar. Veja bem. Letra A, ele diz aqui, 0 e π sobre 6. Já poderia eliminar, por que eu poderia eliminar? Simplesmente pelo fato. Se ele quer que a solução seja entre 0 e π, certo? Entre 0 até π, então eu vou ter pelo menos duas soluções. Uma solução no primeiro quadrante e uma solução no segundo quadrante. Então, mesmo sem eu calcular nada, você já poderia limitar a letra A, certo? Que ele diz que é só 0 e π sobre 6. Poderia também eliminar a letra B, que ele também fala entre um intervalo entre 5π sobre 6 e π, também poderia eliminar. Também poderia eliminar a letra D, que fala entre 0 e π sobre 3. Então, você só teria a letra C ou a letra E. Então, mesmo sem fazer nada, sempre pegando esse simples detalhe, se é entre 0 e π, eu tenho solução nos dois quadrantes. Então, mesmo que você não soubesse da questão, não soubesse fazer de jeito nenhum, você teria 50% de chance de acertar. Você teria só apenas duas alternativas. Opa, ou é a letra C ou a letra D. Então, se você não sabe, você já tem 50% de chance de eliminar, por um simples detalhe que você ia perceber no próprio enunciado da questão. Então, muito bem. Então, agora, avaliando o nível dessa questão. Veja só. O nível da questão, ele pode ser considerado um fácil, já chegando um pouco para nível médio. De fácil a médio. Por quê? Porque, na verdade, é uma inequação muito simples, envolvendo seno e cosseno. E existe uma relação entre seno e cosseno que ela é universal. Sempre que a gente estuda trigonometria, sempre no começo, a gente vai aprender isso aqui, desde o início. Aliás, desde o ensino fundamental, que o quadrado do seno, o quadrado do cosseno é sempre 1. Substituiu, pronto. A única dificuldade que eu vejo aqui é você lembrar desse macetezinho aqui em relação aos sinais da inequação. Lembrar que entre as soluções é o sinal inverso de A. Entre as soluções. Veja, se o sinal do seno quadrado é negativo, entre fica positivo. E nas extremidades fica negativo. Seria a única dificuldade que tem nessa questão, na verdade, né? Pronto, mas como você agora já pegou essa aula, você agora está apto a resolver esse tipo de questão. Muito bem, ok? E lembrando que a prova esse ano vai ser no dia 25 e 26 de setembro. Então, se prepare, coloque na sua agenda para você não esquecer.